quero trazer para a igreja uma mensagem que a gente possa refletir um pouco sobre a nossa vida cristã. É muito simples e é muito comum para nós que nascemos num país que tem uma cultura cristã, vivenciar o cristianismo como algo simplesmente do dia a dia e muitas vezes sem o verdadeiro compromisso com Deus. Temos às vezes até o compromisso com a igreja local, temos até o compromisso com a denominação, não é? Mas às vezes nós quebramos algumas alianças, quebramos alguns compromissos e que, na realidade, não devia acontecer, mas somos falhos, pecadores e, às vezes, deixamos o nosso compromisso de vida, esquecemos, inclusive, a nossa missão, que é importante. E aí eu quero lembrar para vocês que nós não podemos perder o foco da missão, porque se a igreja perde o foco da missão, com certeza ela vai desaparecer na história da sua cidade, na história da denominação. E eu disse isso quando eu falava lá na Escócia, na igreja do John Knox, porque eles perderam o foco da missão, depois passaram para os Estados Unidos, que começou também a perder o foco da missão. E me preocupa o Brasil, né, porque também nós estamos vendo a igreja perder o foco da missão. Quando eu falo igreja, eu não estou falando a denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, eu estou falando nós, igreja, corpo de Cristo vivo. E esse é o grande desafio, porque eu não estou falando CNPJ, não estou falando templo, eu estou falando igreja, corpo vivo. Como nós estamos vivendo o nosso cristianismo, né? Como nós estamos vivendo o nosso compromisso com Deus. E para isso eu escolhi um texto lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso que vai do 25 a 30. Mateus, capítulo 11, versos de 25 a 30. A minha versão diz o seguinte: naquele tempo, Jesus exclamou: eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Tudo me foi dado por meu Pai. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e minha carga é leve. Que o Senhor aplique em nosso coração a porção da sua palavra lida nesse instante. Primeiro nós vamos situar um pouco esse discurso de Jesus, né? Esse discurso está dentro de um contexto missionário, do envio de discípulos ao mundo para continuarem a obra libertadora do Senhor Jesus, como registra o capítulo 9 de Mateus. Então, Jesus está falando para os seus discípulos, mas também está falando para nós hoje a respeito da questão missionária da igreja. No geral, nós temos uma ideia de missões para aquele que sai do seu lugar e vai para uma determinada região para anunciar o Evangelho. E aí nós olhamos para essas pessoas como sendo elas missionárias e que nós somos apenas colaboradores e sustentadores da obra do Evangelho. Isso é um conceito errado de missões. Porque nós, como igreja, todos fomos chamados para uma missão. Nós estamos aqui com esse propósito missionário e não podemos sair desse propósito com uma desculpa de que eu não posso ir
então eu mando alguém no meu lugar e por isso eu dou oferta para missões. Não, não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos elegeu. Deus nos elegeu para sermos missionários. Deus nos elegeu para que nós sejamos sinais vivos da presença dele nesta cidade. E não simplesmente para fazermos parte de uma igreja que tem um belo templo e que embeleza aqui o bairro. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma missão. Para uma missão. Por isso que todos nós precisamos nos apoderar dessa missão. E é algo que a gente está vendo na igreja do Brasil hoje, que as pessoas não estão assumindo a função de missionário. Nós estamos fazendo tudo. E precisamos até fazer, já que a gente não vai, não é? Mas não é isso para qual o objetivo que nós fomos eleitos. Jesus Cristo disse assim, como o Pai me enviou, eu vos envio. E ele disse isso para vocês, disse isso para mim. E disse ele para toda a sua igreja. Assim como o Pai me enviou, vos envio. Então isso significa missão. Né? E Mateus, né, relata nesse texto, né, algumas reações sobre as atitudes, né, que as pessoas tomaram à frente de Jesus Cristo diante dessa proposta do reino. Né? O texto lido nos mostra isso, que temos que entender e aceitar e assumir a proposta do reino de Deus. Não é apenas dizer assim, eu tenho Jesus, eu aceitei Jesus, não é? Não é só isso, tem mais coisa. É também a necessidade da igreja abraçar o projeto de Jesus Cristo. E não só abraçar, viver o projeto de Jesus Cristo. A igreja crescia em Atos, queridos, porque o povo via nos discípulos Jesus Cristo. E é isso que estamos precisando hoje, das pessoas verem em nós Jesus Cristo. Reclamamos muito porque o evangelho não cresce no Brasil, reclamamos muito de uma série de coisas, mas como é que nós estamos vivendo o chamado da missão? É interessante que versículos anteriores a esse que nós lemos, Jesus havia dirigido um veemente discurso de crítica aos habitantes de algumas cidades situadas em volta do lago de Tiberíades, principalmente a Coroazim, a Betsaida e Cafarnaum. A Cafarnaum diz que Jesus não fez nenhum milagre porque o povo não deu atenção a ele. Porque essa cidade, mesmo sendo testemunhas da proposta de salvação que Jesus estava entregando para eles, eles se mantiveram indiferentes aos ensinos de Jesus, ao projeto de Jesus para aquela região. E muitas vezes nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo a igreja no Brasil indiferente ao projeto do Senhor Jesus Cristo. Até crescendo às vezes em propriedades, acúmulos de bem, e etc, etc. Mas a gente olha para o outro lado e vê uma igreja brasileira independente. E eu fiquei lá na Escócia pensando, né, na igreja brasileira, e isso me incomodou bastante, porque quando a gente perde o foco da missão, a tendência é desaparecer. Porque o núcleo da igreja cristã é a missão. Se a igreja perder esse foco, ela desaparece. Aí ela passa a ser qualquer coisa. Uma associação, um grupo, certo? E não é igreja. Agora, por que daquelas cidades, né, Jesus Cristo fez aquela crítica, e se a gente trouxer para os nossos dias, como a gente pode ver a igreja, o que é que está acontecendo com a igreja brasileira? Eu creio, queridos, que está existindo um demasiado conceito e análise do ponto de vista pessoal. As pessoas estão mais voltadas para dentro de si. O pastor acabou de falar que a igreja é corpo. A igreja é corpo. E como corpo tem que ter comunhão.
E como corpo tem que um cuidar do outro, não é? Porque todos os órgãos do nosso corpo trabalham para o bem geral, que é a vida física. Então, se algum tem algum problema, já começa a criar dificuldades. Naquela época, também, nessas cidades que Jesus faz essa crítica, o pessoal estava todo cheio de si. Eles estavam instalados nas suas certezas, calcificados por preconceitos e não aceitavam questionassem a fim de abrir o coração para aceitar o projeto do Senhor Jesus Cristo. Igualmente a igreja de Jerusalém, diferente da igreja de Nazaré, que se abriu, que aceitou o projeto de Jesus Cristo ao ponto da igreja de Jerusalém olhar e dizer, puxa, o pessoal em Nazaré está todo mundo se convertendo naquela região, na Galileia. E mandou Pedro ir lá para verificar o que era que estava acontecendo. Né? Porque o povo lá havia aberto o coração para aceitar essa nova realidade do povo de Deus, que era a igreja em Cristo. E aí a gente também olha no texto e verifica que Jesus manifesta-se convicto de que essa proposta rejeitada pelos habitantes da cidade lá do lago, não é, lá na Palestina, encontrava acolhimento nas pessoas mais humildes, naqueles que eram mais humildes, aqueles que, eu sou isso, eu sou aquilo, os doutores da lei, mesmo não aceitavam, mas as pessoas mais humildes, até você pode dizer assim, aqueles do ponto de vista mais marginalizado socialmente. Jesus começa a olhar para essas pessoas humildes, marginalizadas, desiludidas com a religião oficial e que ansiava a libertação que Deus estava lhe oferecendo naquele momento. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque hoje a igreja tem dificuldades, por exemplo, de reconhecer a volta do filho pródigo. Quando vem para a igreja, a gente às vezes não consegue reconhecer a volta do filho pródigo. Algo dessa natureza vai acontecendo, né, no nosso dia a dia. E nós precisamos abrir mais o nosso coração, entender mais o nosso coração e sair, né, do nosso espaço religioso para modificar, para transformar essa cidade. Porque essa é a vontade de Deus. O profeta Isaías já dizia que lá de Jerusalém ia sair uma luz que ia brilhar por todo o mundo e aí chegaria aqui em Uberaba. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Essa luz saiu de lá. Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Ele que é a luz, mas ele agora, veja como ele passa para nós. Sabe por que ele passa para nós? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um segmento dele. Às vezes nós ficamos assim olhando só pelo ponto de vista do seguidor. Eu sou seguidor de Cristo. Não, mas não é só ser seguidor não, gente. O seguidor às vezes está de longe. É você ser segmento, é você dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo até o dia que ele voltar. Enquanto ele não voltar, a igreja é responsável para dar continuidade à obra dele. Por isso que nós estamos aqui, como igreja. Para ser sal, não para salgar, mas para saborizar a vida dos homens, ser luz para iluminar, e para que toda a nossa obra glorifique ao Pai que está nos céus. Toda a nossa obra. E quando eu estou falando aqui em obra, né, Jesus quando diz isso lá, vossas boas obras, às vezes a gente questiona um pouco essa questão de boas obras. Porque nós achamos que boas obras é apenas caridade. Não, boas obras não é apenas qualidade. Quando eu perdoo alguém, eu estou fazendo uma boa obra. Quando eu sou misericordioso com alguém, eu estou fazendo uma boa obra. Quando eu estou dando o alimento a uma pessoa, eu estou fazendo uma boa obra. E tudo aquilo que eu devo fazer, e tudo aquilo que nós como igreja devemos fazer, deve glorificar ao Pai que está nos céus. E nesse texto nós destacamos aqui 3 sentenças que foram pronunciadas, né, em ambiente diverso, mas que Mateus nos apresenta. 2 delas estão lá no Mateus 11, 25 a 27, também ela aparece em Lucas, né, e que provém falar de Jesus
e que tanto Mateus como Lucas utilizam na composição dos seus evangelhos. A primeira mensagem que nós encontramos nesses textos é o seguinte: a primeira sentença, que está lá em Mateus 11, 25, 26, é uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, porque ele escondeu estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Olha que coisa interessante, Jesus orando, porque Deus não revelou aos sábios e aos inteligentes, mas aos pequeninos, aos humildes. Provavelmente Jesus estava falando ali dos sábios e inteligentes e dos fariseus, dos doutores da lei, que colocava a lei como algo absoluto e que eles se consideravam justos e bendignos de salvação porque cumpria a lei. E que ele também não estava disposto a deixar, por causa desse sistema religioso, aquilo que Jesus estava colocando como a construção de um novo povo, de uma nova caminhada. E aí você pode pegar todo o Sermão do Monte e começar a trabalhar isso. Tem pessoas que leem a bem-aventurança como sendo um texto devocional. Mas as bem-aventuranças não é um texto devocional. As bem-aventuranças é um texto jurídico. Ali você encontra as novas leis que vai reger o novo povo de Deus na caminhada. Nós somos o novo povo de Deus. Mas muitas vezes, quando nós queremos trabalhar as leis, nós vamos para Levítico e não vamos para as bem-aventuranças. Bem-aventurado, né? Os retos de coração. O que é ser bem-aventurado, né? Ter coração reto? O que é bem-aventurado ser misericordioso? São leis que Jesus deixou para nós nessa construção desse novo povo de Deus. Foi por isso que esses fariseus, os doutores da lei, não aceitaram essa proposta de mudança, de transformação que formaria a partir de Cristo essa nova igreja que nós fazemos parte hoje. Os pequeninos são os discípulos, os primeiros a responderem de forma positivamente à oferta do reino. E quando a gente começa a olhar, né, Jesus vai escolhendo lá da Galileia e não de Jerusalém os seus discípulos. Eu acho isso espetacular, porque Jesus vai trazer da Galileia, quando todo mundo dizia, será que vem coisa boa da Galileia? Nazaré fica na Galileia. Será que vem alguma coisa da Galileia boa? É lá que Jesus vai chamar os seus discípulos, os pequeninos. E ainda eu acho algo extraordinário, porque Jesus, ao ressuscitar, disse, eu quero me reunir com vocês na Galileia. Eu não quero ir reunir com vocês em Jerusalém, mas na Galileia. Por que Galileia? Porque Galileia era uma igreja que abraçava todos os povos. Galileia era caminho de de povos de várias nações, passava pela Galileia. De povos de vários conceitos religiosos, passava pela Galileia. E Jesus entendeu que a igreja da Galileia era uma igreja aberta a todos e não a alguns. E isso é para mostrar para nós que a igreja não tem fronteira. A igreja tem que estar em todos os cantos. Ela tem que ir à classe alta da sociedade, à classe média e à classe baixa da sociedade do ponto de vista econômico. E esse povo lá começou a responder o chamado de Jesus Cristo. Não só os humildes de coração, mas aqueles que eram marginalizados, né? É interessante, a gente olha para Samaria, né, ou Samaria, e os judeus rejeitavam tudo deles. Mas Jesus também vai fazer muitas transformações lá. Povo considerado maldito, né, pelos os judeus, porque a lei os considerava dessa forma. Não sei quantos de vocês sabem, mas os judeus pegaram os 10 mandamentos e transformaram em 613 mandamentos.
Então, cumprir 613 mandamentos, se 10 já era complicado, imagine agora 613. Então, o que acontecia? As pessoas não conseguiam cumprir a lei. E não cumprindo, vinha a sentença dessa lei. E aí, o que acontecia para os fariseus, para os doutores da lei, essas pessoas são rejeitadas. Elas não têm direito de chegar perto de Deus. A gente verifica também em Mateus 11, 27, não é? Que relaciona-se com a sentença anterior, e explica que o encontro, o que é escondido aos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos. Trata-se, nem mais nem menos, do conhecimento de Deus. Isto é, uma experiência profunda e íntima com Deus. O que é escondido desses doutores, desses sábios, desses inteligentes, é o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus aqui não é outra coisa de que eles não tinham a experiência profunda e íntima com Deus. E que muitas vezes, nos dias de hoje, nós também não estamos tendo essa experiência profunda e íntima com Deus. Não estamos percebendo a presença de Deus no nosso meio. Não estamos percebendo a presença de Deus ao nosso lado, na nossa caminhada. Basta a situação ficar completa num problema de saúde, num problema econômico, num problema familiar, que nós vamos logo questionando Deus, aonde tu estás, o que é que está acontecendo, isso, aquilo, outro, etc, etc. E como se não estivesse mais percebendo a presença de Deus na sua vida. Isso é muito comum nos dias de hoje. E Jesus Cristo vai agradecer a Deus porque Ele escondeu isso dos sábios. Os sábios e inteligentes estavam convencidos de que o conhecimento da lei, né, dava a ele o conhecimento de Deus. E hoje nós também encontramos pessoas pensando dessa mesma natureza. Que por ter muito conhecimento teológico, então eles têm o conhecimento com Deus, de Deus. Eles podem, mas eles não têm muitas vezes a experiência com Deus. E que é isso que Jesus está chamando a atenção da sua igreja. Ter uma experiência convicta com Deus, uma experiência concreta, e não apenas uma experiência cultural. A lei era uma espécie de linha direta para Deus, segundo os fariseus. Então eles achavam que só conhecendo a lei você já conhece todo o projeto de Deus, toda a vontade de Deus. E que eles eram detentores da verdade, representantes legítimos de Deus, capazes de interpretar Deus e os planos divinos. E hoje nós estamos caminhando também, né, num tipo de teologia filosófica que vai tentando você interpretar Deus, os planos de Deus, sem que você tenha nenhuma experiência pessoal com Ele. Mas Jesus é interessante, porque Jesus aqui ele deixa bem claro que quem quiser ter uma experiência profunda e íntima com Deus, tem que aceitá-lo e ser seguimento dele. Tem que aceitar e ser seguimento de Jesus Cristo. Se não for assim, você não terá uma experiência com Cristo. O texto vai até dizer isso, né? O texto diz que ele é o Filho, e só ele tem a experiência profunda de uma íntima comunhão com o Pai. Então, quem rejeita Jesus, quem rejeita o projeto de Jesus, não pode conhecer a Deus. Quando muito, pode até encontrar imagens distorcidas de Deus e aplicá-las depois para julgar o mundo e os homens. Mas quem aceita Jesus Cristo, né, quem é o segmento, aprenderá a viver uma comunhão com Deus na obediência total aos seus projetos e na aceitação incondicional dos seus planos. É isso que a igreja tem que colocar em prática. Depois de várias alianças de Saulo lá
em Crônicas, depois aliança até no início mesmo, né? No Éden. Que a primeira palavra da Bíblia é no princípio, né? Que lá em hebraico é Bereshit, e Bereshit é o quê? É pacto, é plano, é comunhão. A terceira sentença, que está em Mateus 11, 28 a 30, é um convite a ir ao encontro de Jesus e aceitar sua proposta. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Entre os fariseus, no tempo de Jesus, a imagem do jugo era aplicada à lei de Deus, que é a suprema e divina norma. Mas só que a lei de Deus acrescida de mais 603 mandamentos, criado pelo processo hebraico e judeu. Então, para os fariseus, por exemplo, a lei era um jugo muito pesado que devia ser aplicado ao homem. E a impossibilidade de, no dia a dia, cumprir aquelas regras escritas ou orais, criava uma consciência pesada e atormentada para o povo. E é por isso que Jesus vem para libertar o povo dessa opressão que foi colocada, né, pelos sábios, pelos doutores da lei, em cima de todo o povo. Os crentes eram incapazes, né, de cumprir a lei. Sentiam-se condenados, malditos, afastados de Deus e indignos de salvação. Essa era a situação quando Jesus veio. Uma situação totalmente adversa, né, ao homem, ao pecador. Sempre, olha, você está, né, você não consegue cumprir, então tchau para a tua vida. Você é incapaz. Só nós que temos o conhecimento da palavra, da lei, é que estamos livres dessa situação. Quando Jesus Cristo vem e fala essas palavras, ele está anunciando para todos algumas propostas com relação ao reino de Deus. E as propostas do Senhor Jesus Cristo são propostas libertadoras. São propostas, né, que levam o homem a fugir das amarras, se soltar das amarras. Por exemplo, ele leva a libertação plena, né, quando ele se dirige aos doentes, que na perspectiva teológica oficial da religião judaica, todos aqueles que estavam doentes era porque era castigo de Deus. E Jesus vai dizer que não era castigo de Deus. Perguntado certa ocasião sobre um cego de nascença, quem havia pecado, se ele ou o pai, né? Jesus vai dizer que nem ele nem o pai. Isso era para a manifestação da glória de Deus. Né? Então essa ideia de que dizer você está doente porque você é pecador, é um castigo, Jesus veio a acabar, a aniquilar essa situação. Jesus também se dirigindo aos pecadores, né, que veio libertá-lo, os publicanos, as pecadoras, né, e todos aqueles que tinham publicamente comportamento religioso incorreto, Jesus vai lá e também liberta essas pessoas no cumprimento da lei dele, ele cumprindo a lei por mim. E isso é interessante, porque na proposta de Deus, né, na economia de Deus com relação à salvação, é algo que a gente não pode e não sabe entender. Porque o pecador, o castigo do pecador é a morte. Aí em Cristo Jesus, Deus nos dá a vida, totalmente inverso. Né? Totalmente inverso daquilo que merecemos. Ao povo simples de um país, Jesus vai mostrar que a dureza da vida que levava não podia, né, de acordo com os ritos dos doutores da lei, cumprir todo o rito da religião. E aí eles estavam excluídos e amaldiçoados. E Jesus Cristo também vai contestar essa colocação. Nós temos, às vezes, algumas dificuldades, porque nós queremos colocar como dicotomia, né, a justiça e o amor de Deus. E, na realidade, não existe essa dicotomia, né, no meu pensar, de que a justiça é o extremo do amor de Deus. No meu entendimento, o amor de Deus é o que está lá em cima, porque Deus é amor. Justiça é apenas algo que sai do amor de Deus,
A misericórdia é algo que sai do amor de Deus, fosse no organograma, né? O perdão é algo que sai do amor de Deus, a misericórdia é algo que sai do amor de Deus, porque o amor de Deus supera todas as coisas. O amor de Deus supera todas as coisas. E é isso que Jesus vai trazer, né? E vai convidar as pessoas que se consideravam excluídas da presença de Deus, do amor de Deus. Jesus vai convidá-los agora a integrar este novo mundo, o reino de Deus. O reino de Deus. E aí essa eleição para participar do reino de Deus faz com que eu e você saia pelo mundo mostrando o reino de Deus às pessoas. Mas como é que como as pessoas conseguem ver o reino de Deus em mim, o reino de Deus em vocês? É simples dizer, o reino de Deus está dentro de nós. Nós somos morada do Espírito. Mas como é que as pessoas estão vendo isso? Como é que a população dessa cidade está vendo vocês aqui sendo testemunho vivo do reino de Deus? São grandes desafios para a igreja de hoje. Não adianta você dizer para alguém, Jesus te ama, se você não ama aquela pessoa. Certa ocasião, um rapaz passou por mim e disse, Senhor, Jesus te ama. E eu disse, eu sei, agora eu quero saber se você me ama. Ele ficou todo sem jeito. Por que eu vou amar um homem? Porque nem a experiência de amor, às vezes nós não conhecemos. Nós conhecemos muito mais o amor romântico do dia dos namorados, do dia das mães, do que o amor bíblico. Essa é a grande barreira que nós encontramos para amar. Porque a gente só pensa em amor do ponto de vista do romântico, do amor latino. E na Bíblia não tem espaço para o amor latino. A Bíblia tem espaço para o amor em que você se doa ao outro. Quando você se dá ao outro. E é nessa nova dinâmica que Jesus faz a proposta para que o seu povo seja um povo alegre, seja um povo feliz, né? Um povo que, tendo o Senhor Jesus Cristo, se complete do ponto de vista espiritual. Por isso que a proposta do reino é uma proposta reservada a uma classe determinada. É uma classe determinada. E é interessante isso. Agora, qual é essa classe? É a classe dos eleitos. Agora, dentro dessa classe, e aí a gente vai, né, tem algumas pessoas que acham, não, Jesus Cristo veio só para os pobres. Outro, não, Jesus Cristo veio para os ricos. Não, não existe essa dicotomia entre pobre e rico na proposta do reino de Deus. Não existe isso. A proposta do reino destina-se a todos os homens e mulheres, sem exceção. A todos aqueles que, como segmento de Cristo, têm o coração disponível para acolher essa proposta. E aí a gente vai lá para dar um salto lá no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Isso estava sendo dito para uma igreja. Muitas vezes a gente usa esse versículo como evangelização. Mas não era para evangelização. Estava dizendo para os crentes. O que é abrir a porta? Abrir o coração. O que é cear? É receber essa proposta do Senhor Jesus Cristo e viver dela. É deixar Jesus entrar no teu coração e fazer com que você modifique a sua vida. É você dar testemunho do reino. Sabe quando é que o povo vê o reino de Deus dentro de você? Você está dirigindo. Você não estaciona no lugar do idoso, não estaciona no lugar do cadeirante, não é? Você não estaciona em cima da faixa, não é? Você respeita sinais, só falando como motorista, não é? Como profissional, quando você é um bom professor, o melhor professor, quando você é médico, você é o melhor médico. Então as pessoas começam a ver o reino de Deus nas nossas vidas. Por isso que eles chegam e dizem para você, né?
ô, fulano, você é uma bênção na minha vida. Quando isso começa a acontecer, é porque o povo está vendo o reino de Deus dentro de nós. Ah, essa igreja é uma bênção para a minha vida. O povo está vendo o reino de Deus na igreja. Então, são pequenas coisas que fazem com que a gente, muitas vezes, trabalhando negativamente para o reino de Deus. Né? Imagine você colocar no carro lá um adesivo, propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo, e ir avançando o sinal, não respeitando nada. É melhor não ter isso no carro. Tá? Só envergonhando o Evangelho. Não é? Melhor não ter. Tá? Então, gente, é importante que a gente entenda essa proposta do reino, porque ela é a nossa missão. E é destinada a todos os homens. Tá? Quando nós acolhemos a proposta de Jesus e seguimos, né, nós encontramos o Pai. Porque Jesus Cristo diz isso, que nós só encontramos o Pai nele. Porque Ele é quem conhece o Pai. Sem Ele não há como conhecer o Pai. Sem Ele nós não podemos nos tornar filhos de Deus. Sem Ele nós não temos a vida plena. Sem Ele nós não temos a salvação definitiva. Sem Ele nós não temos a felicidade total. E você poderá me perguntar, pastor, e como nós podemos aplicar isso à nossa vida? Considere algumas coisas. Primeiro, que os critérios de Deus são bem estranhos, visto pelas nossas lentes. Não é? Nós homens admiramos os sábios, os inteligentes, os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos, e queremos que eles sejam os melhores, entre aspas, a dirigir o mundo, a fazer leis que nos governam, a ditar moda, ou a ideia de definir o que é correto e o que não é correto. A nossa tendência humana é por aí. Mas Deus diz que as coisas essenciais são muito mais percebidas pelos pequeninos, pelos humildes, porque aqueles que são pequeninos estão sempre disponíveis para acolher Deus e os seus valores e até se arriscar nos grandes desafios que o reino coloca diante de nós. Embora a gente saiba que no mundo de hoje os pequenos, os humildes, são ridicularizados, tratados como incapazes pelos nossos, entre aspas, iluminados, fazedores de opiniões, que tudo sabe e que procura impor ao mundo e aos outros as suas visões pessoais e os seus pseudos valores. É por isso que Jesus ora: bendito, ó Pai, porque tu escondeste isto aos sábios e revelou aos pequeninos. A palavra de Deus nos ensina, né, que a sabedoria e a inteligência não garante posse da verdade. O que garante a verdade, a posse da verdade, é ter um coração aberto para Deus. É ter Deus, é ter Cristo, é ter as propostas do Senhor em nossas vidas. E aí, como é que chegamos a Deus? Do ponto de vista espiritual, nós que recebemos a revelação de Jesus, de Deus, nós conseguimos perceber o rosto do Senhor. Agora, como devemos fazer para ter uma experiência íntima e profunda com Deus? O Evangelho responde: conhecer Deus através de Jesus. Se você quer ter uma experiência profunda com Deus, você só conhece através de Jesus. Não são os teólogos, não são os livros, não é a filosofia que faz você ter uma experiência íntima e profunda com Deus. Só Jesus te leva a ter essa experiência íntima e profunda. Jesus é o Filho que conhece o Pai. Só quem conhece Jesus, não é, e é segmento dele, conhece a Deus. Só quem vive a plena comunhão com Deus, com Jesus, conhece a Deus. É isso que ele está ensinando para os seus discípulos
E quando nós lemos o texto, também ensina para nós. Queridos, há crentes que, por terem professado a fé, por irem aos cultos todos os domingos, porque canta, porque dá o dízimo, porque é presbítero, porque é pastor, não é? Acham que conhece a Deus. O que nos leva, como pastor, presbítero, diácono, a igreja como um todo, a conhecer a Deus, é uma comunhão concreta do ponto de vista espiritual, né, que até é a gente poderia dizer algo meio complicado, mas é uma de vida, não é? De vida. E aí eu quero citar para vocês uma máxima que eu gosto muito, apesar de às vezes elas serem criticadas pelos doutores da lei no Brasil, que é a máxima de Francisco de Assis, que ele diz assim: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Como é que eu posso pregar o evangelho sem falar? Com a vida. A vida, sim. E isso acontece quando nós temos essa proposta de Deus. E vocês estão aqui em Uberaba para anunciar essa cidade, para testemunhar essa cidade, a proposta libertadora do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque vocês são sinais vivos de Deus aqui nessa cidade. E isto é missão. Missão não é somente evento, é você viver 24 horas para a honra e para a glória de Deus. Tudo aquilo que você fizer é para a honra e para a glória. No nosso meio não existe lugar para o profano, só existe lugar para o sagrado. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida segmento do Senhor Jesus. Porque assim como o Pai o enviou, aí ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E vocês estão aqui como enviado de Deus para transformar essa cidade, para pregar o evangelho a essa cidade, para anunciar a justiça a essa cidade, para anunciar a misericórdia a essa cidade, para anunciar o perdão a essa cidade. E quando vocês fazem isso, vocês estão sendo sinais vivos da presença de Deus aqui em Uberaba. Que Deus nos abençoe.